E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Lohane Azevedo e nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha experiência com o DIU de cobre, que eu já adianto que não tá sendo nada bonita. O DIU de cobre é um dispositivo intrauterino para impedir gestações, basicamente. Ele não tem hormônio e por isso que eu optei por ele. Eu sempre tive a minha menstruação bem reguladinha, eu fazia tabelinha e tal. E ficava 4 dias menstruada, tudo muito tranquilo. Tinha muita cólica, mas era aquela cólica que eu controlava com remédio e até aí tudo bem. Aí eu engravidei, né? Aí no pós-parto eu resolvi colocar o DIU, coloquei o DIU e já aí nesse pós-parto que já não é muito legal. E eu tive um problema com o DIU porque eles não cortaram a cordinha direito. Então, eu colocava o espelho, eu via o DIU e eu ficava sentindo ele. Se eu passasse a mão, ia passar com papel higiênico, eu dava a impressão que eu tava puxando, porque a cordinha tava tão grande que ela tava saindo pra fora. E aí, eu fui antes dos 45 dias, que é pra gente fazer a revisão, né, que a gente faz um ultrassom endovaginal. Eu fui antes desses 45 dias por causa do tamanho da cordinha que eu precisava cortar. E lá fazendo esse ultrassom, eles descobriram que o DIU tava fora do lugar, porque como eu coloquei no pós-parto, o, o útero tá grande, né? Porque tava ali um bebê e ele vai diminuindo com o tempo. E nisso dele tá grande e diminuindo, o DIU ficou... tava fora do lugar. Ele foi fechando e o DIU, em vez de ficar certinho, ele ficou torto. Gente, eu não recomendo colocar o DIU no pós-parto, porque pelo menos na minha experiência, eu sofri muito. Eu e minha mãe só lembramos desse DIU só depois que a mulher já tinha feito os pontos. Então, além de eu estar dolorida por causa do parto em si, a mulher já tinha dado os pontos, e aí sim que eles foram colocar o DIU depois, e a moça que colocou, parece que estava aprendendo, o rapaz estava falando pra ela como é que fazia, e tudo que eles colocavam a mão, que eles abriam, que eles mexiam, gente, que sofrimento. Então eu não recomendo de jeito nenhum colocar isso no pós-parto. Eu acredito que nessa mexelanga que eles arrumaram ali, dificultou a minha cicatrização dos pontos, dificultou bem mais o meu pós-parto. Não sei, teve... Os pontos me deu muito trabalho. Ficou, acho que até mais que o tempo que deveria... Acho não, tenho certeza. Ficou mais tempo do que deveria ficar, tipo assim, aquele incômodo de instantâneo, né, do pós-parto em si. Então eu não recomendo de jeito nenhum colocar no pós-parto, porque além dessa questão do útero, do DIU sair fora do lugar porque o útero tá voltando, né? Pode ter essa questão de você estar dolorida e ficar mais ainda. Coloquei pelo SUS, coloquei no mesmo hospital que eu tive o bebê, e aí pra fazer a revisão era num hospital do mesmo segmento, mesmo nome e tal, só que não era no mesmo hospital que eu tive o parto. Aí eu fui nesse hospital pra fazer essa revisão e aí a gente retirou e colocou um novo. Pra tirar esse DIU eu senti uma cólica, mais uma cólica. E a gente sente, sabe, que ele é puxado, pega a cordinha e puxa ele. Aí senti aquela cólica pra tirar. E pra colocar, eu senti, tipo assim, eu não senti a mesma cólica forte. Eu senti um incômodo, eu senti mais incômodo daquele negocinho que eles usam pra abrir. Eu esqueci o nome daquele negócio. Mas eles colocam um negocinho pra abrir, pra eles conseguirem ver o seu útero certinho. Aí parece uma canetinha, não sei, que eles colocam o DIU dentro. Ele é um T assim, né? Ele parece que ele vai assim, deve ser, né? Que ele entra assim, fechado. E eu sentia os bracinhos dele abrindo dentro do meu útero. Antes disso tudo, as meninas, se não me engano, eu acho que elas são de estágio. Então elas fizeram esse preparatório antes e depois veio uma obstetra mesmo
para auxiliar elas a colocar o DIU. Aí elas mediram a altura do útero e tudo mais para ver o tamanho que ia ficar a cordinha, o tamanho do DIU que ia ser e tal. Aí eu fui para casa depois disso. Fui para casa, beleza. Aí 45 dias depois eu fui fazer a revisão novamente. Aí foram mais outras 2 pessoas, acho que é da enfermagem, né? Que fizeram essa revisão. Eu já tava com sangramento. Aí perguntei pra ela porque o sangramento já tava um pouquinho intenso, já tinha bastante tempo que esse sangramento tava. E a moça falou pra mim que era normal porque era da adaptação, que isso podia acontecer até 1 ano pra adaptar esse DIU. E aí eu fui deixando, fui levando. Com 5 meses eu ainda tava sangrando muito e era um sangramento muito intenso, que eu tinha que usar absorvente noturno. Era um sangramento de 24 horas, não cessava nunca. Era um fluxo de ter que trocar o absorvente noturno a cada 1h30, 2 horas, pra vocês terem noção de quanto que tava sangrando. Nisso eu tenho certeza que eu fiquei com anemia, que eu fiquei muito fraca, fiquei desanimada. E aí, com 5 meses, eu comecei a ver uns vídeos no YouTube do pessoal contando a experiência delas, as meninas, né? Contando a experiência delas. E num desses vídeos eu achei uma moça, que eu não me lembro o nome dela, que ela contou que ela também tava com esse sangramento que não parava. E o pai dela é farmacêutico, que indicou pra ela um remédio manipulado. Se não me engano, o nome chama Ipeca. Aí fui eu, pedi um Ipeca na farmácia de manipulado. Tomei 5 dias, com 5 dias ele começou a cessar, e aí eu achei que ia dar certo. Continuei tomando, e não resolveu nada. Ele voltou totalmente, voltou como tava de novo o sangramento e não parou. Aí eu parei de tomar esse Ipeca. Era em gotinha, tipo um negócio alcoólico, sabe? Que vinha no conta-gotas. Aí passou, com 6 meses, eu ainda continuei com esse sangramento. Não tinha cólica, não tinha nada, era só um sangramento, como se fosse uma hemorragia, porque tanto sangue que tava saindo. E era um sangramento que tinha muito coágulo. Às vezes eu tinha acabado de trocar o absorvente e eu tinha que correr pro banheiro porque eu sabia que ia vazar. Eu sentia saindo, sabe? Dormia muito mal porque eu tinha medo de sujar a cama. Já sujei o banco do carro, sofá. Então eu evitava de fazer muita coisa, de sair de casa. Às vezes eu colocava 2 absorventes noturnos para poder ter um pouquinho de segurança. Mesmo assim, não era todo lugar que eu ia, porque eu tinha medo e eu sabia que podia sujar minha roupa. Então foi um pesadelo. E a minha mãe falou que tinha um tal de chá de agoniada que vendia na farmácia, numa garrafa, que era bom pra limpar o útero, se não me engano, um troço assim. Aí ela falou, toma, faz a experiência desse chá, porque talvez funciona. E eu fui lá, comprei o chá. Tomei esse negócio horroroso, que não serviu pra nada. Não serviu pra nada, só pra ser ruim mesmo. Que não fez nenhum efeito, não diminuiu, não aumentou, nada. E eu tomei praticamente a garrafa inteira. Aí com 7 meses que eu estava com o DIU já aí sangrando do mesmo jeito, eu fui na ginecologista particular. E aí fiz um endovaginal novamente, passei uma vergonha, porque o sangramento estava tão forte que eu sujei a maca, as moças tiveram que limpar, sujei o banheiro, tive que limpar. E aí Aí beleza, fiz esse endovaginal e já levei pra ginecologista, que era no mesmo consultório. Aí ela me falou que o DIU de cobre era um dos melhores métodos, e que antes da gente fazer a retirada, fazer o teste, ela ia fazer o teste com um anticoncepcional. E aí ela me passou o anticoncepcional Desogestrel, que ele é aquele de uso contínuo. Ela falou comigo, toma 3 meses diretos e vamos fazer essa experiência. Se com 2 meses, já que você terminou os 2 meses, você vê que não fez nenhum efeito, aí você volta que a gente vai conversar de novo.
Aí comecei a tomar esse anticoncepcional. Na primeira cartela, faltando 5 comprimidos, eu parei, porque me deu uma cólica. Eu sempre tive muita cólica, mas a cólica desse anticoncepcional era, tipo, surreal. Parecia que eu tava tendo outro filho. Aí, faltando 5 comprimidos pra essa primeira cartela acabar, eu parei de tomar. E aí, passou uns diazinhos e começou a cessar o sangramento. Falei, olha, fez efeito. E realmente cessou, parou esse sangramento, que era contínuo, durante 8 meses. Porque eu fui na ginecologista com 7 meses, que eu tava com o DIU, e eu tomei o anticoncepcional praticamente 1 mês, e depois desse 1 mês que começou a cessar. Então, eu fiquei 8 meses sangrando direto, e era o próprio mar vermelho. E aí, cessou realmente, só que comecei a ter corrimento. Um corrimento insuportável, que eu achei que eu ia parar de usar o absorvente igual eu usei durante os 8 meses direto. Eu achei, nossa, agora eu tô, beleza, que agora eu vou usar o absorvente só na hora da minha menstruação. E não foi assim, porque eu tinha que usar absorvente durante 15 dias do mês, porque os 5 dias anteriores à menstruação, eu tinha que usar o absorvente do mesmo jeito, por causa do corrimento que eu tava tendo. Um corrimento insuportável, nojento, chato. Aquele negócio que você fica preocupado de se você tá limpa, se você tem que trocar calcinha, se tá... Aquele negócio insuportável. E aí, depois dos 5 dias de corrimento, começava a vir um escapezinho de sangramento e começava a minha menstruação. Minha menstruação, que durava 4 dias antes, começou a durar de 8 a 10 dias. Então, eu ficava 15 dias no mês ali naquela chatice. E aí, até o momento, estou levando esse processo. Vai fazer 1 ano e 9 meses, no dia 4 de novembro. Nós estamos no dia 26 de outubro de 2022. Só que no dia 26 de setembro, que passou agora, eu comecei a ter começou esse ciclozinho, né, de corrimento e escape no dia 26. Falei, nossa, minha menstruação vai chegar, né? Começou. Só que aí foi passando, e hoje é dia 26 de outubro e eu ainda estou sangrando. Eu tô me questionando se tá voltando de novo aquele fluxo que eu tive, que pra mim aquilo não era um fluxo, era praticamente uma hemorragia, porque a pessoa sangrar durante 8 meses direto não é uma coisa normal, né? E aí, tô aqui nesse processo, venho estudando o que eu vou fazer, se eu vou trocar. Eu não queria colocar hormônio no meu corpo, porque nunca deu certo. Toda vez que eu fiz o uso de algum anticoncepcional, deu alguma alteração, ou corrimento, ou muita cólica, ou o fluxo aumentava demais ou parava demais, ou eu ficava muito retida de líquido. Então, sempre deu alguma coisa que não dava certo. Eu me sentia muito indisposta, então eu nunca continuava o anticoncepcional. Então, eu tô estudando algumas opções para ver o que eu vou fazer. Mas o DIU, pra mim, realmente não deu certo. Eu queria muito continuar com ele, porque é uma coisa que você pode esquecer que ele tá ali. Você não precisa ficar lembrando de tomar igual anticoncepcional. Não precisa ficar trocando igual um anel contraceptivo, que tem uns anéis, né? Não precisa ficar trocando. É uma coisa que você esquece que ele tá ali, porque ele é fixo e ele funciona inflamando aquela área que ele tá para impedir a gestação. Impedir os espermatozoides, que ele impede, né? E só que o DIU não previne doenças sexualmente transmissíveis, tá, gente? Pelo amor de Deus, se vocês forem usar, tem que usar camisinha, porque ele impede a gestação, mas as doenças sexualmente transmissíveis ainda estão aí, né? Já pensei até
do meu marido fazer aquele negócio, como é que chama? Fazer vasectomia. Porque eu não quero, gente, ter outro filho. Um só, dá pra chorar, já tá ótimo. Antes de eu ter meu filho, eu já tava pensando em colocar. Só que aí eu engravidei e fiz isso depois desse processo. Mas pra mim não deu certo. É a minha experiência, tá, gente? Não se baseie por isso. A gente só vai saber se vai dar certo se a gente fizer. Então, tô contando pra vocês aqui o que eu passei. E tô pensando também no que eu posso fazer. Vou passar pela ginecologista de novo pra ver se eu converso com ela sobre algum outro método, o que a gente pode fazer. E se eu mudar, se eu ver alguma coisa, a gente fizer alguma coisa diferente, eu venho contar pra vocês. E vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixe um gostei, se inscreve no canal e tchau, até o próximo.